Seja muito bem-vindo, Hernani. Oi, querido. Obrigado. Muito honrado de estar aqui com você. É Está me uma... ouvindo bem? Estou ouvindo Ok. bem. Já sei que aí na roça agora está com a tecnologia de ponta, não está mais caindo. Não é? Não é mais pombo-correio, nem sinais de fumaça. Não, não tem mais aquela coisa, olha, teve um trovão ali, pode ser que caia. É, Agora não, você não já tem, está. não tem tanto. Não, não tem. Então, assim, esse é o segundo congresso que você participa, né, com a gente. Alguns Uhum. rostinhos você já deve estar conhecendo, como Moni Bueno, deixa eu ver, a Clélia, Simone Bueno. Uhum. a Sandra, que estava aqui no outro também, a Joalede, que também estava, a Áurea. Então, estamos aqui. Outras não estão nesse momento, vão assistir depois a gravação, mas eu comecei hoje o nosso segundo dia com uma canção sua. E, Hum. na verdade, eu comecei com uma canção do Almir Sattler. E quem cantou a música, hein? Foi Manhãs, não sei o quê, nananana, e das Maçãs. Alguém cantou Ah, sim, claro. Ando Valéria. devagar, porque já tive pressa. Isso, eu comecei com ela. Eu falei assim, gente, eu vou começar com o Almir Sattler, porque a primeira vez que eu escutei o Hernani, o Almir veio muito na minha cabeça. E depois é que eu soube que eles tinham aí uma empatia, uma conexão, eu não sei que nome que dou para isso, mas você tem vários CDs, já falei para todos que você tem vários CDs no Spotify, e aí eu coloquei uma sua, que é Hum. Por Todas as Relações, por todas as... É um hino. Exatamente. Que é maravilhosa, né? Fala de gratidão, fala dos antepassados, fala de muita coisa. E eu convidei você pensando num trabalho que eu quero muito, há muito tempo, experimentar, e gostaria que elas tivessem a oportunidade também Uhum. de conhecer essa novidade. Para mim é uma novidade, para Uhum. você é professor de yoga e já faz esse trabalho há algum tempo e agora desenvolveu um método, acho que é isso que eu entendi. Uhum. Uhum. Isso É, aí. é isso aí, né? Então, você está fazendo, é minha intenção estar em Brasília com você em novembro, e me parece que o Hernani é meio que igual a Moni. A Moni foi falar aqui das mandalas, ela não parava mais e todo mundo queria mais. O Hernani é assim, ele é uma enciclopédia ambulante. Eu nem sei se ele sabe o número de livros que ele já leu. Eu nem sei se ele tem essa conta, porque ele tem assim muita informação. Então, quando a gente faz uma imersão com ele, a gente fica, gente, o saco não acaba, né? Tem coisa, tem coisa. Ele acaba ali, você tem a sensação que tem mais uns 20 sacos que ele poderia partilhar e dividir. Então, eu vou pedir a cada uma que se apresente para você poder entrar no tema. E se você quiser Uhum. abrir para Maravilha. perguntas, tá bom? Vamos lá, Sandra, Claro, com boas-vindas para o certeza. Hernani. Ei, Hernani, boa noite, tudo Boa bem? noite. Meu nome é Sandra, é um prazer grande te Prazer. rever, tá? Prazer Nesse também. segundo congresso aqui. Seja bem-vindo. Obrigado, querido. Vai lá, Joalede. Estou na briga comigo aqui. Hernani, que bom te Oi, ver oi. Tudo bom, querida? novamente. Tudo bem? Tudo em paz. Seja Ah, bem-vindo. maravilhoso. Obrigado, querido. Obrigado. Eu que tenho que falar? Eu botei o Hernani aqui na. Espera aí, deixa eu voltar aqui. Vamos lá, tia Andréia. Áurea, já vão abrindo os microfones. Inara não está aí. Leide está com o microfone aberto. Vai lá. Sim. Oi, Hernani. Seja Oi, querida, tudo bem-vindo bem? Obrigado. ao Boa nosso noite. segundo congresso. Maravilhoso. Isso aí. Vamos nos Rosângela, divertir muito hoje. Boa noite. Boa Muito feliz por noite. nós estar aqui de novo no nosso segundo congresso.
Maravilhoso, querida. Obrigado. Estou muito honrado de estar aqui também. Clélia. Oi, mestre. Para Oiê, tudo você, bom? tudo bom para você lembrar, Carlos, Vargem Grande, alinhamento energético, Letícia, Nossa. você. Muitos Uhum. anos. Longa Muito data. prazer Maravilhoso, em revê-lo. maravilhoso. Reencontrando os Eu acho amigos. até que ele era casado com a Mônica, não era, não? Era. Foi É, ela, a Provavelmente, é. Letícia e Aham. ele. Eu, Letícia e Mônica. é isso Isso aí. aí. Isso, Lá Esse em Vargem Grande, no espaço do isso, Carlos Humberto. do Carlos. Ah, que bom, Isso gente. mesmo. te Maravilhoso. conhecia Muito bom rever muito, os hein? amigos. É É verdade. isso mesmo, Muito muito bom. bom. Beijo grande Monique, para você. Para você também. manda Oi, ver. Hernani, tudo bom? Seja Oi. bem-vindo. Obrigado. Oi, Monique. Tô louca para aprender a respirar direito aqui. Não é? Vamos respirar. De todo mundo. Eu também estou aprendendo. Valéria, Olá, Hernani. Oi, Valéria. Tudo Prazer e bom? seja bem-vindo aqui novamente. Ah, Segundo congresso obrigado. também para mim. Ah, obrigado. Muito bom estar aqui. Joy, Olá, Hernani, tudo bem? Eu sou a Oi, Joy. Um Oi, prazer estar Joy. aqui com você e Muito doida bom. para aprender um pouco mais sobre como respirar, entre outras tantas coisas, né? Muito bom, vamos falar disso, com certeza. Lúcia Mota, Bem-vindo mais uma Oi, vez ao nosso Lúcia. Obrigado, querida. Obrigado. lugar. Giselda, Olá, tudo bom? Olá, oi, Prazer. Giselda. Tudo bom? Tem um cafezinho bom aí pra Estou gente? ansiosa. eu tenho, mas não dá para dividir. Ah. Tem sim. Muito bem, querido, Um beijo. contigo, viu? Então, a gente tem um nariz aqui e não sabe muito bem o que fazer com ele, né? Eu vou, enfim, fazer um passeio aqui com vocês, assim, de uma forma. Vou tentar resumir. A Andréa me conhece, ela sabe que eu sou prolixo, mas eu tenho um simancol bom aqui também para mais ou menos, quando você vê que o tempo está dando, me fala, tá, Andréia? Porque você sabe que o saco é sem fundo e vai saindo, né? Não sei. Eu gosto de falar. Eu acho assim, a primeira coisa que eu queria falar umas 4 ou 5 coisas que eu acho muito importantes nesse processo, só para a gente aqui a nossa conversa. A primeira coisa é que respirar é a única coisa sem a qual o ser humano não sobrevive. Já tem gente que não come, gente que vive de luz, tem gente que não dorme, dorme pouco, tem os yogis, tem umas técnicas e tal. Agora, tampouco, se você não for campeão mundial de apneia, em 3, 4 minutos você morreu. Então, ponto que a gente tem que considerar. Respirar é a coisa mais importante da vida humana biológica, mais do que qualquer outra coisa. Isso é um ponto. Um outro ponto que eu acho importante frisar aqui também é o que nos alimenta, o que alimenta o nosso corpo físico, em última instância, é a energia, né? O que o hindu vai chamar de prana, o que o japonês vai chamar de ki, o que o chinês vai chamar de chi. A gente come, vira proteína, lipídio, glicídio, sais minerais, vitamina, pô, energia. Então, a gente tem 3 formas de obter essa energia. Pela comida, que é a forma mais lenta, mas é que a gente usa mais, é o que o corpo está mais habituado a operacionalizar, o sol e a respiração. São as 3 formas que a gente obtém energia para viver. A respiração leva uma vantagem sobre o sol, porque ela vai promovendo energia para a gente mesmo à noite, né? Se a gente dependesse só do sol, à noite a gente estava ferrado porque não tinha sol. Então, esse é um outro ponto, né? A via direta de prana no organismo, direta, é respiração e sol. Então, isso é uma outra questão. Uma outra questão que eu queria trazer, para ir embasando o nosso papo, vou falar um pouquinho do Dr. Reich. O Dr. Wilhelm Reich foi um psiquiatra austro-húngaro, inicialmente discípulo do Freud,
E o Reich foi o pai das terapias corporais. Reza a lenda que um dia ele liga para o Freud e fala assim: doutor, quando é que a gente vai inserir o corpo na terapia? E o Freud, que era neurologista, muita gente pensa que ele era psiquiatra, ele era neurologista, e ele tinha sido fisiologista. E o Freud fala para o Reich que a gente não conhece fisiologia humana suficiente para isso, para inserir o corpo na terapia, e foi isso que o Reich foi fazer. E de todo mundo da psicologia, principalmente o Jung, o Reich, o Freud, esses caras que são mais conhecidos e mais importantes na construção da nova psicologia e da psicanálise, foi o único que foi para o laboratório. E em laboratório, o Reich descobriu muitas coisas. E as duas coisas mais importantes que ele descobriu, ou que ele redescobriu, porque essas coisas eram conhecidas dos povos antigos há muitos milênios, uma das coisas que o Reich descobriu foi a interação profunda que existe entre corpo físico e emoções, entre a vida psicoemocional e a vida orgânica, né? O psicossoma, como se fossem dois lados de uma mesma moeda. E a outra coisa que o Dr. Reich descobriu e provou em laboratório foi o prana. O Reich conseguiu descobrir, capturar e desenvolver para poder captar, contar e instrumentalizar esse prana a favor do ser humano. Esse prana ele chamou de orgon. E ele dizia que a forma que o orgon atua, que a gente absorve orgon por essas três vias: alimentação, sono e respiração. Então, o Reich dizia uma coisa muito importante aqui no nosso papo sobre respiração. A amplitude com a qual eu consigo, me permito, circular nas minhas emoções, a amplitude com a qual eu consigo, sei, posso, quero expandir, né? Circular nesse mundo emocional, está intimamente relacionado, gêmeamente relacionado com a capacidade que eu tenho de expandir a minha respiração. Isso acontece por causa de uma coisa que eu vou falar um pouco mais na frente, quando eu falar da terapia de respiração. Quando eu preciso não sentir, não vamos esquecer disso, é muito importante. Quando eu preciso não sentir, não é um eu racional, não. É o meu eu animávico. Quando eu preciso não sentir, eu faço duas coisas. Eu contraio a musculatura e diminuo a respiração. Isso não é racional, isso acontece desde sempre, e uma forma boa da gente lembrar disso é quando dói na cadeira de dentista. Isso aí todo mundo conhece. Quando dói na cadeira do dentista, a gente automaticamente contrai e para de respirar. Por quê? Porque aí dói menos. Não vamos esquecer disso aparecer lá na frente. Então, voltando aqui, né? Respirar é a única coisa sem a qual eu não vivo. A respiração e a energia vital, o prana, que sustenta todo o universo, são dois lados de uma mesma moeda. O meu corpo físico, a minha biologia, é um lado de uma moeda onde o outro lado é a minha respiração, são as minhas emoções. Então, a minha vida emocional está diretamente relacionada com a minha vida orgânica. Esse corpo que eu apresento hoje aqui para vocês, né? Com não só um corpo físico, com todas as suas dificuldades, as suas tensões, que o Reich chamava de couraças, com a minha postura, com a minha forma de falar, com o meu comportamento, com o meu sistema de crença, com o meu gestual, tudo isso é o produto final daquilo que eu tenho feito comigo. Daquilo que eu tenho feito comigo desde sempre, né? Com as heranças que eu trago de vidas passadas, com as heranças que eu trago da minha ancestralidade, com tudo que eu vivi nessa vida, desde a minha concepção na barriga da minha mãe, a forma como eu consegui viver e operacionalizar tudo isso que eu vivi, vai desaguar como um porto, como um produto final no meu corpo.
na forma de tensões, no padrão respiratório, bababá, tudo isso sempre tendo como norte essa ideia de que sempre que eu preciso não sentir, o meu corpo cria tensão e a minha respiração ganha padrões de subutilização. Eu estou generalizando, é claro, cada caso é um caso. Isso é uma questão importante também. Uma outra coisa importante da gente considerar, já que a gente está falando de respiração e das implicações psicológicas e emocionais e energéticas também, é a velocidade, isso a gente aprende no yoga, a velocidade da respiração, velocidade mesmo, é irmã gêmea, está vinculada diretamente à velocidade do pensamento. E aí, no yoga, a gente percebe isso com muita clareza. Eu não sei, eu imagino que muita gente que está assistindo medite, e quando você medita, e vocês já devem ter percebido, a primeira coisa que acontece quando você senta, fecha o olho e entra numa técnica qualquer, não importa se é mantra, observar a respiração, vipassana, não importa. A primeira coisa que acontece é o fluxo da respiração e caindo, e caindo, e caindo, e caindo. Isso é a primeira coisa que acontece. E essa percepção foi muito interessante. Íntima que existe entre a frequência da respiração e a frequência do pensamento, se uma das coisas importantes para a saúde mental, para a saúde emocional, para a vida espiritual, é que eu acalme a minha mente, que eu pacifique a minha mente, se eu faço uma técnica cuja o primeiro resultado, logo, segundos depois que eu começo a fazer, é fazer cair o fluxo da respiração, bingo! Quando eu faço cair o fluxo da respiração, automaticamente a queda da frequência respiratória puxa o quê? A queda da frequência do pensamento. Então, basicamente, o espírito da técnica da meditação é esse. Né? É uma técnica que você faz para poder acalmar a sua mente, pacificar a sua mente. É claro que tem muitas outras coisas, dá para fazer um vídeo imenso só de meditação, mas o que eu quero chamar a atenção é isso, para essa interação gêmea de uma coisa com a outra. A gente vai perceber esse movimento no estresse. O estresse, ele é oriundo de uma resposta orgânica, que se chama resposta de luta e fuga. Então, sempre que eu preciso lutar ou fugir, sei lá, vou ser assaltado. Eu vou dar exemplo ruim e bom. Vou ser assaltado. Tem 20... eu estou numa festa e me interessei por uma pessoa, vou dar aquela abordagem. O que o meu corpo faz nesse momento em que eu preciso me preparar para agir, ou para fugir, no caso do assalto, né? De um acidente, de alguma coisa assim? As minhas glândulas suprarrenais secretam adrenalina, noradrenalina, cortisol no meu sangue, né? Todo mundo já experimentou esse tipo de coisa, a gente fica gelado, porque o sangue vai para o centro do músculo para ele ter mais explosão, a respiração fica mais rápida, a pressão sobe, frequência cardíaca aumenta, frequência respiratória aumenta. Para quê? Para eu ter poder de fogo, de lutar ou de fugir. Beleza. A gente não pode esquecer, eu sei que o papo anterior ao meu foi sobre chakras, ou teve chakra na história, né? Isso está relacionado com o primeiro chakra, e o primeiro chakra tem a ver com as glândulas suprarrenais e a emoção em desequilíbrio que é gerenciada pelo primeiro chakra é o medo. Então, é o medo que deflagra a resposta de luta e fuga, que faz as suprarrenais secretarem adrenalina, noradrenalina, cortisol e uma coisas. Bacana. O que deveria acontecer? Eu sou assaltado, ou acaba o jogo de futebol,
o sistema volta para o seu equilíbrio, né? O sangue dispersa aqueles hormônios todos, a pressão arterial volta para o lugar, respiração, batimento cardíaco, circulação, tudo se normaliza. Só que não. A gente não pode esquecer, o Dr. Reich diria que a gente vive, o ser humano moderno, urbano, como nós, né? Eu nem sou tão urbano, mas nasci na cidade, a gente vive uma simpaticotonia crônica. O que é uma simpaticotonia crônica? O sistema nervoso, eu vou ser bem genérico, tá? Só para ilustrar aqui. O sistema nervoso tem duas polaridades, vamos dizer assim. O sistema nervoso simpático vai gerenciar tudo aquilo que acelera, esquenta, aumenta, né, dá uma pilhada no sistema. O sistema nervoso, a parte do sistema nervoso parasimpático, é aquilo que vai trabalhar com relaxamento, com calma, com desacelerar, né? Um está relacionado com adrenalina, cortisol, noradrenalina, e o outro está relacionado com endorfina, com dopamina, né? É a ação e o repouso, a aceleração e a desaceleração, o esquentar e o esfriar, enfim, estou sendo muito genérico. O medo gera uma ativação do sistema nervoso simpático, gera um nível de adrenalina, noradrenalina e cortisol no sistema, e isso faz com que o ser humano moderno fique o tempo todo nesse estado de luta e fuga. Então, a respiração está sempre mais acelerada do que o normal, a pressão está sempre mais alta do que o normal, a frequência cardíaca está sempre mais alta do que o normal. É claro que cada caso é um caso, eu estou generalizando, né? Isso tem a ver com a história genética da pessoa, com o tipo de alimentação, com a qualidade psicoemocional que ela vive, obviamente, vai variar. Mas, no grosso, no geral da história, né, vivemos um tempo estressado. E quando uma pessoa está nessa situação orgânica, o que acontece com a respiração do estressado? Ela vai ficando alta, curta e rápida. Ou seja, uma respiração que deveria... eu não sei se vocês já perceberam, ou souberam, porque perceber não dá para a gente perceber, que da pele para dentro da gente está tudo em movimento, e a gente não sente esse movimento. Tem 75% de líquido em movimento, sangue, linfa, líquido intercelular, tem atividade elétrica, endócrina, intestino funcionando, estômago, fígado, pulmões respirando, coração batendo, e a gente não percebe nada disso. E o grande promotor desse movimento interno, que a ciência chama de motilidade, que é o movimento dos órgãos e das vísceras, é promovido basicamente pelo diafragma, que é esse músculo, como se fosse um guarda-chuva, que faz a interface entre o abdômen e o tórax. E a respiração vai fazendo o diafragma subir e descer. E ele é o grande massageador. Ele é o grande promotor da saúde dessa unidade. Ora bolas, se a minha respiração, em função do estresse, em função de uma série de coisas, vai ficando alta, curta e rápida, bom, várias coisas acontecem. A primeira coisa que acontece, não nessa ordem, mas, enfim, acontece, é a parada do diafragma. O diafragma vai deixando de funcionar como ele funcionava. Que a minha respiração, quanto mais alta ela fica, quanto mais peitoral ela fica, a respiração rápida de pânico, de estresse, de preocupação, de ansiedade, meu diafragma vai paralisando. E aí vocês imaginam, se eu tenho um grande massageador dentro de mim, que tem essa função de manter toda uma dinâmica de movimento funcionando, esse cara vai começando a ficar subutilizado, o sistema todo vai ficando prejudicado. Isso é um prejuízo, né? É claro que tem um prejuízo químico de você ficar com adrenalina, noradrenalina e cortisol circulando no teu sistema o tempo todo. É como ter um veneno circulando no sistema o tempo todo. Quando você tem uma respiração alta, curta e rápida,
além de você ter um aproveitamento de oxigenação ruim, né? Porque o que os pulmões fazem junto com o coração é essa renovação, né? Tem uma usina química e mecânica que faz a troca do sangue venoso e sangue arterial, isso vai ficando prejudicado. Porque os pulmões vão ficando com uma utilização subutilizada. Desculpa a, 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 esqueci a figura de linguagem aqui. Né? Uma utilização subutilizada. E, voltando naquela coisa que eu falei lá atrás, quando a minha respiração é alta, curta e rápida, isso faz com que a frequência do meu pensamento também se acelere, o que é muito natural em pessoas que são estressadas, ansiosas, pânico. Tudo isso é causa/efeito causa/efeito de uma mente acelerada. Então, desculpa eu estou me repetindo, porque eu acho isso tão importante e eu acho que a gente é tão mal informado disso tudo, porque, na verdade, a gente só percebe que respira quando presta atenção na respiração. A gente só ganha um pouco de consciência corporal quando a gente fica doente porque dói, ou quando tem um acidente, aí dói e a gente presta atenção. A gente só percebe que o coração bate se botar a mão. Então, o nosso nível de consciência corporal é muito pequeno. Que o oriental tem da importância da respiração, só porque é a única coisa sem a qual a gente não sobrevive, só porque é a usina de captação de energia cósmica, prana, chi, ki, orgon, pela via direta, 24 horas, porque Sol não está 24 horas e a gente não come durante 24 horas. Agora está respirando 24 horas. Está injetando prana pelo ar 24 horas. Relembrando para vocês aquele outro postulado, sempre que eu preciso sentir, eu contraio e diminuo a minha respiração, isso vai ter uma implicação aonde? No meu mundo emocional. E a nossa cultura ocidental foi forjada naquela ideia equivocada, porém importante na época que ela foi formada, pelo René Descartes, penso, logo existo. O Descartes foi um cara muito importante no mundo ocidental, ele praticamente foi o cara que inventou a ciência e a filosofia. Mas penso, logo existo é um equívoco que a gente entende hoje, até porque, isso é muito importante também a gente atentar, né, para desconstruir um pouco essa fantasia, né, essa lavagem cerebral que a gente recebeu, que pensar é o produto mais nobre, mais sofisticado que o ser humano produz, né? Um índio morre de rir disso, um africano, um oriental também, né? Pensar é muito importante, mas está longe de ser um produto final ou um produto mais nobre, né? Até porque para pensar, eu precisei aprender a falar. Eu precisei aprender a falar e elaborar essa fala para poder pensar, porque pensar é linguagem. Para sentir, na terceira semana de gestação, na barriga da minha mãe, quando o meu sistema central começou a se desenvolver, eu já comecei a sentir. É claro que ainda dentro dessa simbiose de identidade, né? Eu vou descobrir que eu não sou a minha mãe no primeiro semestre depois de nascido. Aí vai ter um descolamento de identidade. Na barriga da minha mãe, eu ainda vivo como se eu e ela fôssemos a mesma pessoa, mas eu já começo a ferir a vida pela via do sentir. Gente, sentir é corporal. Pensar, não. Pensar, se você, todo mundo sabe disso, né? Eu falo para meus alunos, todo mundo morre de rir, que a gente não percebe disso, a menos às vezes que alguém toque na maior parte do tempo. De estar no presente.
a gente fica angustiado com o passado que a gente não pode mudar. Grande, eu vou dizer assim, 50% do nosso presente é poluído por isso. O que sobra percentualmente do nosso tempo cronológico, emocional, psicológico, a gente fica ansioso com o futuro, que a gente não sabe se vem, quando vem, de que jeito vem, até para compensar um passado que a gente não pode mudar. E essa merreca de tempo que sobra para viver no único lugar que a vida acontece, que é no presente, a gente não tem treinamento. Treinamento. Na Índia, quando o menino começa na puberdade, o pessoal ensina a meditar. Porque meditar é uma das coisas, um dos ganhos da meditação é para viver no presente. Parece absurdo isso, né? Ter que aprender a viver no presente. Foi por isso que o Eckhart Tolle escreveu O Poder do Agora. Porque aqui é o lugar que a vida acontece. É o que a gente menos fica. Agora, respirar está sempre no presente. Sentir está sempre no presente. Inclusive, eu vou passar aqui uma dica para vocês que eu ganhei na minha primeira terapia, há 25 anos atrás, e o terapeuta, que era um terapeuta haitiano, corporal, virou para mim e falou que eu venho de uma família de intelectuais, onde eu passei a minha vida inteira ouvindo a minha família, homens de literatura, homens de teatro, homens da imprensa, dizendo para mim que pensar era o produto mais nobre que um ser humano produzia. E o sentir ficou meio perdido, né? Sabe aquela coisa da geração dos nossos pais? Sentir é coisa de mulher. Sentir é coisa de mulher. Os homens são mais inteligentes que as mulheres. Homens pensam, mulheres sentem. Eu já ouvi, eu talvez tenha sido a última geração que ouviu esse absurdo, né? Eu espero que não continuem replicando esse absurdo, mas eu ainda ouvi isso. E eu tive que desmontar isso na minha história. Eu fui fazer terapia para aprender a sentir. E, claro, fui fazer terapia corporal, terapia haitiana, bioenergética. E um dia o meu terapeuta vira para mim e fala assim, me dê um dever de casa, que eu estou compartilhando com vocês. Ele falou, sempre que você precisar, sempre que você lembrar de mim, ele falou assim, faz essa pergunta para você, o que é que eu estou sentindo agora? Para sentir não precisa pensar. E ele dizia, não é para elaborar, é só para nomear. A gente faz isso muito em terapia, né? Não sei se vocês fazem terapia, eu faço terapia há mais de 20 anos, volta e meia, hoje eu faço com uma mulher, ela fala assim, que nome isso tem? Dá um nome para o que você está sentindo. Então ele falava, não é para elaborar, estou sentindo não sei o quê, e é ruim, é bom, e começa a julgar. Não, não é. Não foi, acabou. Estou sentindo dor no pé, acabou. Que sentir pode ser muita coisa, né? Sentir pode ser um afeto, uma emoção, um sentimento, e pode ser sensação física também. Estou sentindo dor nas costas. Beleza, dá o nome e acabou. Não cai na tentação de elaborar, julgar, de analisar, de interpretar, que aí matou o trabalho. Porque a função desse trabalho mais importante é ensinar o cérebro a desenvolver novas vias neurais, novas sinapses, para habilitar a gente a aprender a aferir a vida sentindo. Os homens precisam muito mais disso que as mulheres, né? Os homens não são mais inteligentes do que as mulheres, mas as mulheres têm mais inteligência emocional do que os homens. As mulheres têm tanta inteligência intelectual, mental, racional que os homens. A mesma. Agora, os homens têm menos inteligência emocional do que as mulheres. Então, para as mulheres é mais fácil esse exercício, né? O que eu estou sentindo agora? Pum, dá um nome. Isso, a repetição disso. E o cérebro, ele precisa de repetição. Todo aprendizado é repetição. Seja aprender um instrumento, aprender a dirigir, aprender a falar um outro idioma, qualquer aprendizado demanda repetir. Repetir para quê? Para o cérebro criar um novo hardware. Para quê? Para instalar um novo software. A gente pode falar desse jeito. Então, se eu quero ampliar a minha consciência de sentir, e é importante isso, gente, porque se eu comecei a sentir 3 ou 4 anos antes de aprender a pensar na minha vida, quem me leva pela vida é sentir, não é pensar.
Pensar é uma elaboração de sentir. Pensar é um produto de sentir. Eu primeiro sinto, depois eu elaboro. Eu sinto, depois eu vou dar nome, vou julgar, vou analisar, vou interpretar, vou valorar. Aí vai aquela masturbação mental toda em cima do sentir. Mas o norte, que me leva pela vida, é sentir. O que isso tem a ver com respirar? Tudo. Eu vou contar uma historinha que vai colar todo esse papo furado aqui. É furado porque o nariz é furado, tá? Por isso que o papo é duplamente furado, que nós temos duas narinas para respirar. Lá pelos anos 60, eu acho, um ginecologista francês chamado Frédéric Leboyer, ficou muito conhecido nos anos 70, porque ele foi o pai do parto humanizado. Ele morreu, acho que não faz tanto tempo assim. E o Leboyer fez uma regressão, algum trabalho de regressão, e ele regrediu ao nascimento dele. Imagina, ele, um obstetra, regrediu ao próprio nascimento e ele viu o absurdo que é. Você está 9 meses encolhido, no escuro, no relativo silêncio, dentro d'água, quentinho, e se a tua mãe não passou nenhuma sensação, nenhuma situação difícil na gestação, você ficou bem. Você ficou 9 meses, encolhido, no escuro, dentro d'água, quentinho, no silêncio, acolhido, alimentado, ali. Um belo dia você é expulso. Porque o nascimento não é um convite, né? O nascimento é uma expulsão. E se você não nasceu de cesariana, você é expulso para sair por um lugar que não é exatamente muito amplo para passar. Isso provoca um desconforto em quem está passando e na porta que está oferecendo a saída. E quando você sai daquele lugar quentinho, encolhido, no escuro, bababá, você sai para uma sala gelada, com 2 holofotes, com um monte de gente falando, e um cara que pendura você pelo pé, dá uma porrada na tua bunda, enfia 2 sondas no teu nariz, um colírio no teu olho, e cadê minha mãe porque você foi pesar? Olha só. Isso foi tão impactante para o Leboyer. Aliás, é impactante para mim observar que até hoje se nasce assim. É impressionante como a medicina não tem a menor sensibilidade para isso. E o Leboyer transformou todo o jeito de parto. Isso ficou muito famoso nos anos 70, até hoje, né, o parto humanizado. Mais para frente, o Leboyer desenvolveu o parto dentro d'água para aumentar um pouco essa interface desse desconforto inevitável, né, que o parto oferece. E hoje, os partos humanizados é numa sala que não é gelada, que não tem holofote, que a criança nasce e vem para a mãe, que o cordão umbilical só é cortado depois que para de pulsar, babá. Para quê? Para que essa entrada na vida seja uma entrada agradável. Tá? Guarda essa história aí. Um terapeuta norte-americano que faleceu uns 2, 3 anos atrás, que não coincidentemente, porque não tem coincidência, era amigo do Leboyer, e esse cara chamava Leonardo Orr. Ele era um terapeuta norte-americano. Ele tinha uma banheira em casa, que ele botava água morna e no fim do dia de trabalho ele ficava um tempão, 40 minutos, 1 hora, 2 horas ali. Um dia ele tem uma regressão e ele regride naquela banheira uterina ao nascimento dele, não sob a perspectiva de um obstetra, mas sob a perspectiva de um terapeuta. E o que ele percebe? O que impacta o Leonardo? Uma coisa que é muito importante, que é o ponto central aqui da terapia da respiração, é a importância energética, simbólica, arquetípica, visceral, atávica que tem a primeira inspiração. O poder que tem simbólico, o poder que tem energético, é entrada na vida. Você entra na vida quando você faz pela primeira vez. O que Leonardo percebeu? Porra, eu estava dentro da barriga. 9 meses. Olha a história de novo.
9 meses, encolhido, no escuro, dentro d'água, quentinho, numa boa, sou expulso dali. E qual é o mundo? Quando eu saio, qual é o mundo que me recebe? O mundo mais hostil possível. Não há nada mais hostil para quem estava 9 meses encolhido ser esticado. Para quem estava 9 meses no silêncio, aquele barulho de sala de parto, de médico batendo papo de vol. Não há nada mais hostil que quem estava no escuro sair para 2 holotes. Quem estava no quentinho numa sala gelada. Fora o colírio de nitrato de prata no olho, a sonda no nariz, né? Sair para umbilical em qualquer momento, né? E sair para ir pesar, cadê minha mãe? E aí o que o Leonardo percebeu? Caramba, vamos voltar lá para trás um pouquinho no papo. Cada vez que eu preciso não sentir, eu contraio e diminuo a respiração. Gente, isso já acontece dentro da barriga da mãe. Diminuir a respiração não, porque criança não respira ainda na barriga da mãe. Mas a ciência já sabe que se a mãe passa por situações difíceis na gestação, aquela criança na barriga da mãe já começa a desenvolver tensão muscular. Se o parto é complicado, o próprio processo do parto é difícil, isso aumenta esse estresse todo para aquela criança. Aí, quando ele sai, na hora que ele sai, o mundo que o recebe, esperando que ele dê a sua entrada na vida, fazendo a primeira inspiração, é naquela circunstância, o que ele vai fazer? Aquilo que ele sabe. Ele vai contrair e vai diminuir a respiração. Porque é a única coisa que ele sabe fazer para sentir menos aquele nível bizarro, imenso de hostilidade que está recebendo ele, depois de 9 meses naquela barriga gostosinha. Só que tem uma questão que o Leonardo descobriu, percebeu. Lá atrás, nos Orientes da vida, já sabiam isso. Se a minha primeira inspiração, a minha primeira inspiração, ela vai criar um print, ela vai criar um padrão. Se a minha primeira inspiração foi curta, porque era o mínimo que eu podia respirar para sobreviver naquele mundo hostil, aquilo cria um padrão. Como se a vida falasse para aquela pessoa: você só pode respirar até aqui, para poder aturar esse mundo hostil que está aí. Ó. O mundo hostil está aqui, na tua cara. Acabou de te receber. Então você só pode respirar esse pouquinho. Se a gente entende, como eu falei lá atrás, que a respiração, o ar que a gente respira, oxigênio, hidrogênio, blá, blá, é o irmão gêmeo do prana, né? Um está implicado no outro, um é a contraparte física do que o outro é a contraparte metafísica. Óbvio que se eu subutilizo, subdimensiono a minha respiração, eu subutilizo e subdimensiono a circulação da energia vital no meu organismo. E daí para frente, gente, é óbvio. É óbvio. Tudo vai ficar subutilizado e subdimensionado na minha vida. Saúde física, prosperidade, vida potente. Foi em cima disso que o Dr. Reich trabalhou. A terapia reichiana foi elaborada no sentido para que a energia da sua capacidade, enfim, do seu potencial. O Leonardo aprende na Índia Oi, de novo. Continua. A última coisa que eu ouvi foi que o Leonardo Continuando aqui, aprende tá? na Índia. E aí, o Leonardo aprende na Índia uma respiração que chamou de rebirthing, de renascimento,
Eu não acho um nome muito bom, porque é desmontar aquele input que foi estabelecido na tua primeira inspiração, porque você foi recebido por um mundo hostil e a respiração. E aquilo criou um padrão. Eu tenho que contrair, eu tenho que só respirar até aqui. É óbvio que isso não é racional, aquela criança não pensou, isso é visceral, isso é biológico, isso é atávico, isso acontece por si mesmo e cria um padrão. E aí, é aquilo tudo que eu falei no desdobramento disso aí, né? Nessa vida pouco potente que, em geral, a gente vive, nessa vida pouco próspera, nessa vida pouco prazerosa, né? Que implica na nossa saúde física, na vida social, na vida familiar, na vida sexual, na vida afetiva, na vida criativa, e por aí vai. Bom, esse é mais ou menos o panorama geral da história. E falando um pouquinho de mim, eu dei aula de yoga durante muito tempo, na minha vida, muito tempo. E isso me fez mergulhar muito dentro do mundo dos pranayamas, que é a ciência da respiração do yoga, que é uma ciência muito profunda, mas que quando isso tudo veio para o Ocidente, né, que inventaram o yoga de academia, eu não estou falando isso pejorativamente, não, tá? Isso foi uma contingência possível dentro do mundo urbano ocidental, pessoas que vão 2, 3 vezes por semana fazer 1 hora de Hatha Yoga numa academia. Então, o máximo que dá para exercer da ciência do pranayama, que já é muito bom, é um trabalho de reeducação respiratória. Isso por si só já é maravilhoso, embora a ciência do pranayama tenha sido desenvolvida para fazer esse mesmo trabalho todo, isso tudo que eu estou falando aqui, né? De ter uma inserção na psique, nas emoções, na energia, na circulação de energia vital, na espiritualidade, essa coisa toda. Isso foi uma dos backgrounds que tive na minha vida, que eu tenho na minha vida. E durante 20 anos, eu circulei profundamente nos 2 universos mais conhecidos da terapia da respiração, que é o Renascimento, que eu contei para vocês a história do Leonardo Orr, e a respiração holotrópica, que foi desenvolvida por um psiquiatra tcheco chamado Stanislav Grof. O Stanislav Grof, ele, nos anos 60, ele trabalhava numa universidade americana, eu não sei se era Harvard, e ele era de um grupo muito sério que fazia pesquisa de terapia com LSD, utilizando substâncias que alteram o estado de consciência em terapia. Quando o governo americano proibiu isso, o Grof, junto com Abraham Maslow, que foi o pai da terapia humanista, o Maslow, o Grof e mais umas pessoas, criaram a psicologia transpessoal, e o Stanislav Grof criou uma técnica de respiração chamada respiração holotrópica, onde ele pretende alcançar com respiração os mesmos estados transpessoais, energéticos, terapêuticos que o LSD pretendia alcançar. Então, a história do Grof com a respiração holotrópica e do Leonardo Orr com o Renascimento são bem diferentes como motivadores, mas acabam chegando no mesmo lugar, porque o Grof também tem muitos insights em relação ao nascimento, à gestação, essa coisa toda, não tão pontualmente como o Leonardo teve, dessa coisa da regressão e da primeira inspiração, mas os dois se debruçaram muito sobre a questão de gestação e parto, né? E aí, em 20 anos, né? 20 anos é um tempo bom para ter experiência, para ter estatística também, isso é muito importante para o terapeuta, porque é a forma como eu posso aferir o meu trabalho. E há 20 anos eu escuto gente me falando, dá formação, faz formação, faz formação.
E eu venho me dedicando há 20 anos a uma terapia que se chama alinhamento energético, que a Andréia, inclusive, fez o curso comigo lá em Porto Alegre. E eu nunca tive muito tempo, porque o alinhamento energético me levou para trabalhar na Europa e me leva para trabalhar por todo o Brasil. Eu dou formação por todo o Brasil. Só que o ano retrasado, sabe essa coisa? Tem um timing, né? A gente que aprende a ler os sinais é muito interessante, porque tem uma hora, é como assim, a gente gesta, e chega uma hora que entra em trabalho de parto. E uma mãe não entra em trabalho de parto porque ela quer, nem quando ela quer. O corpo dela entra em trabalho de parto. E eu entrei em trabalho de parto, em algum momento, em Brasília, e eu falei, agora é a hora. E eu casa, integro a ciência dos pranayamas, do yoga, o renascimento do Leonardo Bohr e a respiração holotrópica do Stanislav Grof. Eu peguei o melhor de cada um, toda a parte teórica, né, porque a teoria é muito importante, e é muito interessante isso, porque isso acabou desaguando no fato de que meu curso não tem apostila. Eu peguei toda a bibliografia de respiração das duas escolas e fiz um roteiro de estudo e digo para os meus alunos, olha só, estuda e decide qual a explicação teórica que vocês gostam mais, se é a do Orr ou se é a do Grof. Porque o mais importante não é isso, o mais importante é a prática. Isso é o importante no curso. E tem uma frase do Freud que me norteia muito nesse trabalho. Eu só posso conduzir alguém até onde eu fui. Então, o curso de formação de facilitadores de terapia sistêmica da respiração, né, eu vou ministrar o mês que vem em Brusque, lá em Santa Catarina, e vou ministrar um em novembro em Brasília. É um curso de 9 dias. Esse curso ele é sempre residente. A gente fica morando 9 dias em um lugar na natureza, praticando, porque eu só posso conduzir alguém até onde eu fui. E o trabalho com respiração ele é eminentemente vivencial. Eminentemente vivencial. É por isso que eu chamo de facilitador. Eu gosto de um nome também, cuidador. Eu não vou elaborar, não vou analisar, não vou interpretar, eu vou estar ali com o meu cliente, dando suporte para um processo que ele vai passar. O processo que ele vai passar, isso é importante colocar aqui também. Voltando lá atrás, no começo do meu papo, quando eu falei que o ar e a energia vital são irmãs gêmeas, o que acontece com esse tipo de respiração que a gente usa nesse processo? O que ele vai fazer? Ele vai fazer uma hiperventilação. A gente vai fazer um tipo de respiração que vai aumentar muito o aporte de oxigênio no sistema. Quando eu aumento o aporte de oxigênio no sistema, eu aumento o aporte de energia vital no sistema, não é? Porque se o ar físico é a parte física do prana metafísico, e quando eu aumento o volume e a frequência de um, eu aumento o volume e a frequência do outro. Então, esse tipo de pranayama, de respiração, da terapia de respiração, ele vai criar uma condição de hiperventilação para quê? Para puxar a frequência, a quantidade e a qualidade da energia vital. Para quê? Para desentupir. Para ir desentupindo. Não falaram de chakras antes? Vamos imaginar que chakras, que não são 7, né, são milhares, mas a gente conhece os 7 principais. Vamos imaginar que são 7 caixas d'água interligadas por sistema de vaso comunicante. E eu vou repetir de novo, desculpa, mas isso é muito importante. Sempre que eu preciso não sentir, eu contraio e diminuo a respiração.
E durante a minha vida inteira, eu preciso não sentir muitas vezes, porque a vida vai me oferecer momentos muito bons e vai me oferecer momentos muito ruins. Eu vou passar por traição, abandono, decepção, frustração, nananá. Eu tenho raiva, medo, tristeza, angústia, baixa autoestima, né? A vida é feita de altos e baixos. E cada baixo, venha de dentro de mim ou venha de fora de mim, eu vou entupindo o sistema para me proteger. Para me proteger. Por isso que eu não trabalho com a ideia de estou me sabotando ou estou me boicotando. Não tem ninguém dentro de mim trabalhando contra mim. O que fica parecendo que eu me saboto, que eu me boicoto, é uma parte do meu ismo que tem a função de me proteger para que não aconteça de novo aquilo de ruim que aconteceu antes, no passado. E a forma que o meu psiquismo encontrou de fazer isso é impedindo que eu repita. E aí faz o quê? Eu me bloqueio. Eu não me saboto, eu me bloqueio para me proteger. A terapia de respiração, através da coisa mais importante da minha vida, que é respirar, vai promover um input de prana, vai promover um upgrade de prana no meu sistema, e o prana tem uma coisa muito interessante. A energia vital, ela é inteligente. A energia vital é Deus em ação na criação. A energia vital é a cola inteligente que cola todo o universo funcionando. E essa energia é inteligente. Ela sabe o que ela tem que fazer. Sabe por quê? Porque o universo funciona dentro de uma única lei, que é a autorregulação. Essa é a grande lei que norteia o universo. É a lei da homeostase, da autorregulação. Então, a energia vital, o que ela faz no universo, também, além de sustentar a criação, é promover essa autorregulação constante. Desequilibrou, reequilibra. Equilibrou, desequilibra de novo. Esse movimento constante no universo de expansão. E a energia vital vai fazer isso no nosso corpo. O que eu tenho que fazer é apenas prover o meu sistema de um nível alto de oxigênio, com a hiperventilação, para que eu promova um nível alto de energia vital no sistema. Para quê? Para ir desentupindo, para ir restabelecendo esse sistema de vaso comunicante do meus chakras, que eu venho entupindo, que eu venho subdimensionando, que eu venho subutilizando para me proteger de um mundo hostil. Sempre vai ter essa coisa. Que isso começou lá atrás. Eu preciso me proteger, me defender de um mundo hostil. E o meu psiquismo, naquele momento, entendeu isso. E ele vai começar a trabalhar nesse sentido. Para me proteger de um mundo hostil, o que eu faço? Eu diminuo o meu potencial de sentir. E para diminuir o potencial de sentir, eu crio tensão muscular e diminuo a minha respiração. Desculpa, estou me repetindo, mas é simples assim e complexo assim. É simples assim e profundo assim. Com uma extremamente inverter esse processo. É claro que terapia da respiração não é panaceia não existe, nenhuma terapia holística vem para substituir terapia formal, né? Essa é a minha opinião. Eu acho que estar com a minha bunda sentada numa poltrona uma vez por semana com um terapeuta é absolutamente fundamental, porque ali eu vou exercer uma função que não tem em terapia holística, que é linguagem, e o inconsciente se estrutura em linguagem, e a única terapia onde eu elaboro é ou com alguém que se formou em psicologia ou com alguém que se formou em psicanálise. Cuidado com o terapeuta holístico, que não é psicanalista nem psicólogo, que resolve fazer terapia de palavra. Vai virar conselheiro fácil, vai virar adivinho fácil. E eu, em 25 anos trabalhando com gente, já vi isso. Hoje eu posso falar de centenas. Centenas. Então, um terapeuta, um facilitador de terapia sistêmica de respiração, ele é um cuidador. Ele é alguém que está sustentando, dando suporte. É claro que isso tem técnica,
É claro que tem uma complexidade no processo, por isso você fica 9, 10 dias comigo num lugar, morando, respirando muito e passando por N possibilidades de processo, porque você só pode conduzir alguém até onde você foi, e você está ali, cuidando de alguém, né? Nessa terapia. Eu não sei como é que está o tempo, mas para mim tem perdi a palavra aqui, um testemunho. Para mim aqui tem um testemunho que é muito importante como profissional. Eu não sei se vocês lembram de um médico psiquiatra chamado Dr. Ângelo Gaiarsa. O Ângelo Gaiarsa já faleceu já há bastante tempo, com 80 e muitos anos. Ele era médico psiquiatra. Ele foi um dos caras de ponta, pioneiros na entrada no Brasil da terapia corporal, terapia haitiana. Ele era o único cara que eu tenho conhecimento que, as médico psiquiatra, tinha as 3 formações, freudiana, haitiana e junguiana. E um cara desse, com esse conhecimento enciclopédico, com essa prática clínica bizarramente grande, esse cara velhinho veio dizer no livro dele, e eu vi ele falar isso pessoalmente, que ele não conheceu nada mais potente, mais eficiente na vida dele que terapia de respiração. Quer dizer, um cara que foi médico, psiquiatra, pesquisador, cientista, clínico, professor, Yanni Haitiana, dizer uma coisa dessa, para mim, claro que eu sou criador de um método um pouco arrogante. Eu diria que eu preciso encontrar um tema e a gente já fez uma integração. Eu não fiz uma mistureba, eu fiz uma integração, né? Eu acho que eu fiz uma releitura, muito mais do que criar um método. Eu acho que criar um método fica uma coisa um pouco pedante, né? Eu não me sinto criador de um método. Eu me sinto uma pessoa com muita experiência que foi pegando, né, de acordo com a experiência que eu tive, né, com as centenas né? Eu posso falar de milhares de horas de consultório, de centenas de horas de grupo, e estruturei esse curso. As pessoas me perguntam também, é bom que eu não esqueça, ele vai ser em 2 módulos, então você vai ficar 9 dias comigo e vai sair certificado, habilitado para trabalhar com cliente individual em consultório. 1 ano depois, com 1 ano de prática clínica, né, tendo estudado aquele roteiro que eu vou te passar, que não é obrigatório, obviamente, nós vamos ter um 2º módulo. Eu vou ver se eu faço um 2º módulo, vou ver se eu consigo fazer o ano que vem, aonde você vai ser certificado e habilitado para trabalhar em grupo. Mas para trabalhar em grupo, você tem um background e um know-how com cliente em consultório. Outra coisa importante de falar para vocês também, para desmistificar um pouco algumas coisas que eu encontro na minha prática de professor, nenhum curso de nada, nem faculdade, nem curso de nada, finaliza um profissional. Os cursos inicializam um profissional. Até porque finalizar é uma fantasia que não existe. Ninguém fica pronto. Você não fica pronto nem depois que você morre. Que pronto é uma fantasia, um conceito abstrato, né? Eu precisei desmontar a minha crença, ouvindo um ex-sócio que eu tive, muito mais velho do que eu, terapeuta velho de guerra, né? Quando me viu meio travado com essa crença, ele falou: ó, terapeuta vai ficando pronto. E vai ficando pronto, e vai ficando pronto. E 25 anos depois, gente, eu posso dizer para vocês que até hoje eu estou ficando pronto. Porque não tem que ficar pronto. Então, muita gente me pergunta: mas você forma um terapeuta em 9 dias? Eu falo, olha, aí eu falo isso, olha, em primeiro lugar, o curso inicializa, não fiz. Você vai sair inicializado para começar a trabalhar. E se não fosse possível em 9 dias, eu não estava fazendo. Eu já era taxado de picareta, né? Porque se eu estivesse vendendo um produto que não funciona, eu era picareta. Então, se eu vendo um curso que em 9 dias te inicializa, por isso esse curso tem um tripé.
Eu não sei quem conhece psicanálise, mas na psicanálise tem um tripé, né? O psicanalista tem que fazer análise pessoal, supervisão e estudo. Na terapia de respiração, você faz respiração, o terapeuta de respiração tem que respirar periodicamente, tem que estudar e tem que facilitar o processo para as outras pessoas. E esse tripé é que vai fazer uma pessoa inicializada ir eternamente se finalizando, né? Porque essa mágica do finalizar não existe, né? Então você vai respirar sempre, porque você só pode conduzir alguém até onde você foi. Você vai estudar sempre, porque estudar é importante para um terapeuta sempre, para qualquer profissional de qualquer área, e vai ter uma prática profissional para trabalhar com o outro, porque é isso que vai te dar background e know-how para você continuar o teu trabalho. Outra coisa também importante falar para vocês também, que é uma crença que eu preciso desmontar sempre nos meus cursos, para ser terapeuta não precisa ser ninguém bem resolvido, não. Né? Eu vejo muita gente chegar no meu curso de alinhamento energético, né? E falar assim, não, eu vim, mas eu não quero ser terapeuta e tal, aquela coisa. E muita gente na metade do curso já mudou de ideia porque entende que para ser terapeuta, que bem resolvido é uma outra fantasia, né? É igual finalizado. Bem resolvido é o quê? É santo, né? Se o pré-requisito para ser terapeuta fosse ser bem resolvido, talvez tivesse 3 no mundo hoje. Até porque conceitual que é bem resolvido dá um congresso de 3 anos e ninguém vai chegar a nenhuma conclusão. Então, bem resolvido é uma fantasia. O que eu preciso para ser terapeuta? Eu preciso conhecer bem aquilo que eu estou disponibilizando para o outro, eu preciso ser cliente de terapia, e eu preciso de ética. Esse é o tripé do terapeuta em geral. Eu preciso estudar, praticar, fazer curso, faculdade, sei lá. Eu preciso estudar, eu preciso me adaptar. Eu preciso ter expertise técnica, teórica, filosófica, metodológica naquilo que eu estou fazendo. Eu preciso me trabalhar. Eu preciso estar constantemente, regularmente, eternamente trabalhando. E eu preciso ser ético. Essas 3 coisas fazem um terapeuta. Agora, bem resolvido é uma fantasia. Né? Igual a história do finalizado. Né? Estar pronto. Eu escuto isso pra caramba. E até uma coisa que a gente fala de brincadeira, que são os cursólatras. São aquelas pessoas que fazem o curso, acaba o curso, faz outro para adiar, para não começar a trabalhar. Porque tem essas crenças. Eu já ouvi tanto isso, gente, centenas de vezes. Como é que eu vou ser terapeuta se eu tenho tanta raiva do meu pai, se eu sou meio deprimido, se eu não sei o quê? Eu ouvi uma coisa, meus melhores terapeutas mais mal conhecem o fundo do poço, que pode estender a mão para alguém a sair. Se você aprendeu a capitalizar essa vivência, se você aprendeu a operacionalizar em você esse movimento, você pode ser terapeuta. É por isso que o terapeuta tem que ser cliente de terapia, ele precisa estudar muito, ter expertise no que ele está fazendo, e ser ético. Ético, entre outras coisas, né? Além de não ser abusador, né, que é o mais óbvio, né? Ser ético é você ter consciência do teu teto. Né? Até onde você pode ir. Até onde você está habilitado a ir. Até onde você estudou para ir. Né? Não existe panaceia, gente. Nenhuma terapia, nada. Nenhuma terapia, nenhuma religião, nenhuma filosofia, nenhuma medicina boa para tudo, para todo mundo, o tempo todo. Nenhuma medicina, terapia, de atender todo completo do ser humano. Vão atender mais o espiritual, outras mais o físico, outras mais o emocional, outras. Agora, dizer que tem um caminho que é bom para tudo, para todo mundo, um único caminho que vai resolver todos os seus problemas, para mim isso chama fanatismo ou ignorância. Ou é fanatismo ou ignorância, que para mim é mais ou menos a mesma coisa. Né? Então, isso é ética.
e que um professor meu chamava de humildade terapêutica. Até onde eu vou? Às vezes, o processo que eu ofereço para o meu cliente, às vezes não é aquele que ele precisa. Às vezes não é mais aquele. Já foi, mas não é mais. Mudou de fase. Deu. Tudo tem prazo de validade. Tudo. Até o nosso corpo físico. Às vezes não é só aquele. Quantas vezes eu vejo em clínica isso? Às vezes, quando são questões que são muito profundas, muito complexas, muito antigas, às vezes uma terapia só é pouco. Às vezes eu chamo isso de sinergia. Às vezes uma pessoa tem que, temporariamente, né, de preferência, passar por 3, 4, 5 procedimentos concomitantes para poder vencer o ciclo vicioso, a inércia, né, romper a inércia de padrões muito estruturados, muito antigos, muito complexos. Às vezes é importante fazer, sei lá, aí as possibilidades são muitas, né? Tomar homeopatia, fazer yoga, meditar, fazer acupuntura, tudo mais ou menos junto, né? Porque aí cada terapia vai atender uma dimensão da pessoa. E nenhum caminho consegue cobrir a complexidade toda de um ser humano. E é claro que terapia da respiração não tem essa pretensão, obviamente não, mas se a gente considerar que respirar é a coisa mais importante da vida, porque é a única sem a qual a gente não sobrevive, eu acho que terapia de respiração é uma boa terapia coringa. Por isso que eu abro o meu curso muito com essa perspectiva. Essa terapia era cola em qualquer atividade profissional que trabalhe com o outro, em termos de saúde. Médico, professor de educação física, instrutor de yoga, terapeuta holístico de toda a natureza, né? Fisioterapeutas, enfermeiros, né? Pessoas que trabalham com o outro, essa terapia de respirar é uma terapia coringa. Porque isso acontece muito nos meus cursos, as pessoas que vão fazer o curso sem intenção de ser terapeuta. Muita gente faz o meu curso para aprender a técnica e usar para si, no máximo para família, amigos e tal. Agora, muita gente faz o curso para passar pelos 9 dias. É muito interessante. Porque eu acho que todo curso de formação de terapeuta, e todos os que eu passei foram de alguma forma assim, tem que funcionar primeiro comigo. Então, um curso de formação de terapeuta tem que me prover um processo. E isso é a coisa mais importante quando eu penso nos meus cursos. Eu preciso oferecer para o meu aluno, antes de oferecer uma técnica, oferecer um processo para ele passar. E muita gente vem fazer meu curso para passar pelos 9 dias. Muita gente, sem intenção de ser terapeuta. Então, vem gente que já é terapeuta para agregar, porque tem uma coisa também muito importante na terapia da respiração. Bacana você fazer constelação, psicanálise, alinhamento energético, reiki, né? Vai mexer com energia e tal, sistêmico, pá. Mas quando você chega no corpo, a história é outra. A história é outra. É no corpo, porque é no corpo que mora o bloqueio, é no corpo que mora o que você faz de você, o que você fez de você. Então, eu acho que essa terapia é muito coringa, né? Como eu disse, tanto para terapeutas que querem agregar essa ferramenta, como para pessoas que querem fazer transição de carreira, ou pessoas que simplesmente querem aprender a técnica para usar em si e passar por esses 9 dias de autoconhecimento, de cura, de limpeza, de processo terapêutico. É isso aí. Eu acho, Andréia, estou aberto aqui para perguntas. Quem quiser me perguntar, estou totalmente disponível. Eu vou abrir sim, porque é um tema que cria assim, muita. Eu, por exemplo, estou nesse grupo aí que eu ia fazer os 9 dias para mim mesmo, mas toda vez que eu trabalho com os cristais, os chakras e tudo mais, respiração está dentro. Então, vai agregar valor com certeza absoluta. O Hernani agora vai abrir Com certeza, para André, com perguntas certeza.
E vocês, eu queria saber quem tem pergunta, quem não tem pergunta, que não entendeu absolutamente nada, não consegue nem ter dúvida. Então, assim, quem conseguiu entender alguma coisa... Ah, Moni, está de mão levantada lá. Vai lá, Moni. Tem que ter Moni, pergunta, como é que não... ah, Hein, Hernani? Tem que perguntar, o mestre está aí, vamos, ó, vamos oi. sugar. Eu quero, assim, ó, claro que eu não quero fazer... Todo dia eu lembro de você que eu fico vendo aquela mandala. Ah, malvado, tinha que lembrar de mim. Eu pedi para ela fazer. Não, das duas. Das duas. Eu Tá lembro de vocês perdoado. duas. Tá Você, perdoado. André, você é a maga das pedras, né? E a outra, e a Moni é a maga das mandalas. É verdade. Ela é responsável, né, por botar gente aí nesse mundo. Hernani, assim, é claro que eu não quero que tu dê o teu curso aqui para nós, mas dá, já para quem não vai estar em Brasília lá, quem não vai poder ir a Brasília, dá uma dica diária, fácil, aplicável, do dia a dia, assim, para a gente fazer rapidinho. Bom, deixa eu falar. Primeira coisa, eu não vou dar um curso no Sul, uma vírgula. É só me convidar que eu vou. Opa! Né? Bom, eu estou em Brusque. Que é pertinho daí. Agora, eu sou uma pessoa que depende de convites. Quem me convidar, me produzir, me organizar, eu dou curso no mundo inteiro, até em outros planetas, não tem problema nenhum. Aí, Né? Deixa eu te falar, Moni, o mais honesto que eu posso te dizer, vai fazer yoga. É o mais honesto. Porque o resto, eu teria que estar presencialmente com a pessoa para dar alguma instrução. É um pouco leviano essa coisa. Eu vou falar o que para você? Não vou falar. Porque seria leviano. Passar uma técnica online, passar alguma coisa. Vai fazer yoga. Faça yoga antes que você precise. Essa frase é ótima de um professor antigo. Vai fazer yoga. No yoga, você vai ter essa vivência com a respiração, com o teu corpo, essa coisa essa relação músculo-respiração. Isso no yoga vai... Porque tudo o que o Groff e o Orr, esses caras que criaram essas terapias de respiração, todos eles beberam da Índia, tudo veio de lá. São 5.000 anos de investigação, de estudo, de experimentação, de muita sofisticação técnica, metodológica. Então, a coisa mais honesta, eu estou te respondendo porque me perguntam muito isso. E eu dou sempre essa resposta. Eu vou fazer yoga. É a melhor forma de começar. Né? Isso aí. Tá bom, agora a segunda pergunta. Ninguém mais tem pergunta? Vai. Vou fazer Não, segunda ninguém levantou pergunta. a mão. Você pode aproveitar aí. Tu ficou, a hora que você falou, ficou falando da respiração holotrópica, né? Uhum. Ela é uma respiração que ela ativa, né? Ela ativa, como é que eu vou dizer? Ela acelera. Ela hiperventila. Hiperventila. E hiperventilando, a tendência é aumentar um pouco a frequência cardíaca, aumentar um pouquinho a pressão arterial, aumentar um pouquinho o sistema como um todo. Isso tem toda uma razão de ser. E aí ela não vai ficar muito parecida com essa respiração do estresse, que também é uma respiração que acelera? Qual é a diferença? A diferença é que a respiração do estresse ela é inconsciente, para começar. Em segundo lugar, que a respiração do estresse é uma respiração curta, rápida e alta. A gente vai trabalhar com respirações longas, profundas e diafragmáticas. Então, é o oposto da respiração do estresse. São duas hiperventilações diferentes. É legal a tua pergunta, porque é bacana mesmo, porque a alma da terapia da respiração, é claro, a alma da terapia da respiração é a técnica de respirar, que produz um bacana. E eu vou estar 9 dias com vocês, ensinando vocês a ensinar
esse processo, porque essas três coisas estão totalmente interligadas. A hiperventilação Tá falhando para mim, não estou conseguindo entender a resposta. Tá ouvindo, Andréia? De vez em quando de está falhando. A diferença que ela faz da hiperventilação do estresse, falhando? Tá falhando. Eu não sei se é a internet daqui ou a internet daí. A daqui não. Eu acho que é a daí. Porque só Falhou? a sua. Eu não ouvi a tua Está resposta. falhando, é? Não, agora quando ela perguntou sobre essa questão. Então, vamos lá. O que vai diferenciar a hiperventilação do estresse para a hiperventilação na terapia de respiração é a capacidade de relaxar. Deu para ouvir? Deu, agora sim, Tudo entendi. bem? Tudo bem. Então, a técnica ela vai se embasar num tripé. É respirar, meditar e relaxar. Então, vocês vão aprender a ensinar clientes a relaxar e meditar. Porque o que vai fazer a diferença de uma hiperventilação de estresse para a hiperventilação da terapia, e com os dois efeitos que são diametralmente opostos, é a capacidade de relaxar no processo. E esses processos não Tudo são bem? perigosos. Tudo bem. Esses processos de aprender essas respirações, eles não são perigosos? Assim, a pessoa passa mal do coração, alguma coisa assim do gênero? Perigosos, não, mas tem contraindicação? Tem. Eu não trabalho com cardíacos sérios. Não é um cardíaco feijão com arroz, né? Eu não trabalho com hipertensos, daqueles hipertensos patológicos. Não é a hipertensão normal de tomar losartana. Não trabalho com grávida. Não trabalho com pessoas antes da puberdade, porque isso mexeria no equilíbrio endócrino daquela pessoa. E terceira idade vai depender, porque eu tive cliente com 80 anos. Então, idoso vai depender do idoso. Mas as contraindicações são essas, né? Assim, e paciente psiquiátrico. Embora um dos meus formadores trabalhasse dentro de um sanatório. Aí eu falava para ele, mas fulano, e se a pessoa abrir um surto psicótico? Ele falava, ué, não tem lugar melhor? Então, eu não trabalho com paciente psiquiátrico, não trabalho com grávida, não trabalho com jovem antes da puberdade, não trabalho com cardíaco sério, né, que está num nível muito, muito complicado, né? E com idoso depende. Depende. Eu nunca matei ninguém, tá? Eu tenho 60 anos, você está chamando de idoso que eu estou excluída? Não, idoso... Pela lei, eu sou idosa agora que eu pago meia, estou aí... Não, mas eu já tive cliente com 80 anos. Aí vai depender. Vai depender da saúde daquele idoso, vai depender de se ele é muito cardíaco, vai depender se a pressão dele é alta demais. Igual você, idoso que faz prevenção há 200 anos. Pronto. Agora, eu vi cliente com 80 anos que dava tirar de letra. Problema nenhum. Né? Cada caso é um caso. Né? Ok, esgotadas as Mais perguntas? Obrigada. Lúcia Mota. Que bom, querido. Um beijo para você. Para você Oi. também. Uma dúvida que eu tenho, você falou em fazer yoga, né? Eu sempre vi relação entre pessoas que fazem yoga, movimentos corporais muito difíceis, talvez na minha terceira idade, que eu também estou com 52. Então, essa ligação ou existe uma yoga mais respiratória, sem aqueles movimentos tão estranhos que eu acho que eu não conseguiria... Olha, tá. Yoga não é exercício de contorcionismo. Yoga não é uma performance. As posturas complicadas são para quem consegue fazer. Um bom professor de yoga vai, em primeiro lugar, respeitar a tua condição física, o que você consegue fazer. A função ali não é performática.
A função é fisioterápica, a função é energética, né? E vai ter sempre respiração implicada no processo. Se a pessoa tem muita limitação, tem muitos profissionais que trabalham com yoga para terceira idade, que é muito legal. Eu já dei muita aula para Não, é que terceira idade também. estava ligada àquelas movimentos, como você disse, performáticos. Eu sempre via yoga ligada a isso. Então, quando você Mas falou tem isso, também. eu falei, será que yoga é tipo ou existe um outro? Então, agora... Tem yogas que são mais aeróbicas, que são mais para gente mais jovem, né, que trabalham muito com movimentos muito rápidos, muito fortes. Então, tem muitas modalidades diferentes. Né? Entendi. E com certeza vai ter uma modalidade que vai te atender. Entendi. Tá Ô, bom, obrigada. Hernani, você considera aula de yoga virtual? Olha, não sei, André, isso ainda é uma questão para mim. Eu não sei. Isso começou a acontecer muito da pandemia para cá, né? Eticamente, eu não vou dizer que não dá para fazer nem que é ruim. Eu conheço muita gente competente. Por exemplo, a Gabi, minha esposa, dá curso de constelação online, a Mônica dá curso de alinhamento online, né? Eu conheço pessoas que eu sei que são profissionais de yoga competentes que dão aula online. Para mim, não funciona, né? Eu jamais, nunca a gente não diz, né? Mas se eu pudesse dizer nunca, eu diria, eu nunca vou formar um terapeuta online, para mim isso não faz sentido. Eu tenho que estar tete a tete, olho no olho ali junto. E se a pessoa tem um processo qualquer, uma catarse do outro lado da tela, como é que eu atendo? Se a pessoa tem uma entorse com yoga, tem sei lá, uma pressão baixa, um troço qualquer, do outro lado da tela, como é que eu faço? Né? Então, para mim, tá? Eu não estou dizendo que é errado, nem que não dá para fazer, porque eu conheço gente ética e competente fazendo. Agora, para mim, né, nem yoga, nem respiração, nem alinhamento, nem constelação, nem nada online. Que eu digo em termos de formação. Tá? Em termos de formação. Eu já dei reciclagem, masterclass, né? Eu, por exemplo, gosto muito de trabalhar online com alunos que eu já formei. Aí é outra história, eu não estou fazendo formação. Agora, yoga, não sei, Exatamente, mas experimenta. eu não estava falando de formação. Por exemplo, a Monique perguntou, tem algum tipo? Você falou, faz yoga. Então, seria para fazer só, não era uma... Porque a minha filha faz, e a professora tem lá a turma, e eu vejo que ela está respirando melhor, está mais atenta, está com essas questões. E eu fiz yoga durante 6 anos presencial. Então, como eu voltei para a Barra agora, e assim, ainda não me situei de novo onde é que poderia fazer uma yoga, que eu gosto muito de fazer, adoro a finalização, então é a melhor parte. A finalização é a que eu mais amo, eu já faço a aula todinha, direitinho, para chegar no final e eu fazer. Relaxamento, meditação. É muito bom. Agora, aquela coisa de respirar igual um balão, que o diafragma, não sei o quê, aquilo você vai ter que resolver comigo nesses 9 dias em Brasília, porque não teve professor de yoga que me ensinou a fazer aquilo. Essa é uma respiração que eu consigo fazer, entendeu? Porque se eu inspirar, minha barriga cresce. Eu nunca vi isso. É uma coisa assim muito doida. Ou eu tenho um bloqueio, eu sei lá, eu acho esquisito, Hernani, eu acho estranho, eu acho assim, não natural. Eu não acho natural essa parada. Eu estou acostumada a fazer diferente, né? Então, há uma resistência só nesse ponto. Eu me lembro de uma professora de yoga Tudo bem. quando eu morei no Espírito Santo, e ela ficou, faz assim, faz assado, faz cozido, faz sapato, com uma paciência enorme. E eu disse, eu vou no meu tempo, eu vou tentando, eu vou experimentando, mas era a única parte chata que eu achava da aula de yoga. Alguns outros exercícios eu gostava muito, e falei
até que eu encontre um lugar que eu confie, que eu goste, presencial, olhar na internet, participar dessa turma da minha filha e fazer, uma vez que eu já tenho até 6 anos de experiência presencial, se seria válido no sentido de Eu acho isso, André. aumentar a respiração, sei lá. Eu acho que quando a pessoa é jovem, ou quando a pessoa já tem uma estrada como você, eu acho que online, eu acho que até pode caber. Agora, uma pessoa que vai começar do zero, ou uma pessoa que é mais idosa, eu não recomendaria fazer online, não. Entendi. Eu recomendaria ir numa academia fazer presencial. Agora, você que tem 6 anos de yoga, ou alguém que é jovem como a tua filha, eu acho que não tem problema nenhum. Agora, alguém que vai começar, ou alguém que tem já uma certa idade, eu recomendaria fazer presencial. Entendi. A Sandra tem uma pergunta para você. Oba, vamos lá. Hernani, como a gente trataria da respiração numa pessoa com crise de ansiedade, naquele momento? Bom, na terapia da respiração, a gente não tem um protocolo para cada doença. A gente tem uma técnica. E a energia inteligente ela vai fazer o trabalho que ela tem que fazer, né? Não tem aquela coisa, uma respiração para ansioso, uma respiração para cardíaco. Tem um processo. Tem um processo porque quem vai fazer o trabalho é a energia vital, é o prana. O que o cliente precisa fazer é respirar. O que eu preciso fazer é cuidar dele. Porque, na verdade, quem vai fazer o trabalho é a energia. Porque a energia é inteligente. Então, ela que vai promover a homeostase, ela que vai trabalhar para desbloquear, para ir desbloqueando, para ir trazendo uma harmonização, um equilíbrio no fluxo energético da pessoa. E é claro que isso, né, super funciona para ansiedade, para síndrome do pânico, para depressão, para essas coisas mais comuns. Né? A respiração bate um bolão nisso aí. Muito, muito, muito. Eu tenho muita experiência, né, principalmente estresse, depressão, pânico, ansiedade. Nossa, super funciona muito, muito. Não é panaceia, não quer dizer que isso não prescinda de apoios paralelos, medicamentosos ou terapêuticos, de forma nenhuma. Agora, é um input extremamente poderoso. Com certeza. Obrigada, Hernani. Muito bem. Ninguém mais de mãozinha levantada. Então, nesse caso, Hernani, eu vou aproveitar aqui a oportunidade para te agradecer. Eu que te agradeço, Eu querido. tinha muita curiosidade, eu sigo você no Instagram. Você, quando está promovendo, você faz vários bate-papos sobre isso e você fala bastante. Mas, assim, trazer esse tema para a gente que trabalha, mesmo que seja em si, faz o alinhamento energético, usa cristais nos chakras e etc. Eu nunca faço nada sem começar com uma respiração consciente. Então, eu acredito que essas informações que você traz de comparações, de experimentos, de pessoas que trataram disso com bastante atenção, disciplina, e estudo, e prática, e vivência, né? E você é uma pessoa que vive isso, 20 anos, né? Você falou. Então, é uma troca que, mesmo que a nossa mente não consiga entender, todo mundo aqui o tempo todo estava te olhando, prestando atenção de como é que está respirando, porque lembrou que respira. Está todo mundo respirando. Lembrou que respira. Tem um camarada que ele vende ficar milionário na internet. Ele vende isso. E aí, esses Eita.
E aí, eu falei, deixa eu assistir aqui uma palestra desse cara para ver se ele me convence. Eu vou ficar milionário na internet. Aí, ouvi, ele começou a palestra assim, vocês ficam aí, pô, dinheiro, 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 dinheiro. Eu vou fazer o seguinte, se você for para um baú e trancar, e você ficar sem ar para respirar, eu duvido que você vai pensar em dinheiro. Você vai pensar em ar, 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 preciso de ar, preciso de ar, preciso de ar. Nesse momento, você não vai lembrar mais de dinheiro. Eu nunca esqueci essa comparação, porque eu me toquei. Eu falei, cara, o ar é muito abundante, por isso que a gente nem se dá conta. Pois não. Exatamente. E outra coisa que eu pensei, é uma piada, tá? Mas eu pensei. E se eu pensei, caiu na rede é peixe, dane-se, eu vou dividir. Eu falei assim, Hernani, esse negócio de ficar ensinando esse pessoal a respirar, deve faltar ar para alguém. Gasta o ar Vai, alguém está usando demais. Vai Gasta o ar. desequilibrar. Tem que ligar um reloginho para ver o consumo. Vê se você não vai aí ser cortado. Não, Hernani, está abusando muito do ar, está usando demais. Eu posso fazer um comentário com o Hernani aqui? Claro. Hernani, teve uma época, eu também faço terapia, e teve uma época que eu estava fazendo terapia e o psiquiatra com quem eu estava me tratando, ele fez uma intensiva comigo, entre o que eu estou pensando e o que eu estou sentindo. Eu nunca me esqueço disso. Ele botava umas cenas para mim assistir na televisão e ia passando. O que eu estou pensando? Aí, daqui a pouco, continuava a cena. O que eu estou sentindo? Eu não tinha que responder para ele, era para mim. Eu ficava olhando aquilo, eu não conseguia diferenciar o que eu estava pensando sobre a cena do que eu estava sentindo. Claro. E hoje, quando tu falou sobre isso, eu me lembrei, né? Como foi duro para mim fazer a diferença entre o pensar e o sentir, porque a nossa cultura, ela mata o nosso sentir. Ela E tem mata. outra coisa, Mônica, não só isso que você está falando, como também a gente é muito mais ensinado e nomear. A gente tem dificuldade de nomear. Estou sentindo o quê? E nomear sem julgar. Estou sentindo medo, estou sentindo dor nas costas, estou sentindo frio na barriga, estou sentindo ansiedade. A gente tem dificuldade de nomear. A gente tem mais facilidade de julgar. Eu me lembro em terapia, um terapeuta querido que já faleceu, às vezes eu falava assim, poxa, Alex, que droga de tristeza. E ele falava, desqualifica tua tristeza, porque enquanto você desqualificar, ela vai continuar aí. Nomeia e aceita que ela está aí. E olha para ela. Acho que travou de novo. Ela Mas está dando umas deu para entender. O Alex pedia para você nomear para que ela pudesse diminuir, né, a tristeza. Para eu não desqualificar, para eu não ficar dizendo que é uma droga de tristeza, é uma droga de raiva. Não trabalha e acolhe, porque senão ela continua ali. Depois eu aprendi, ainda estou aprendendo a lidar com as minhas emoções, mas hoje eu vejo as minhas emoções como placas indicativas no meu caminho. Né? Não adianta eu ficar braba com elas, elas estão me dizendo para onde eu estou indo. Pois Só isso. Isso aí. É isso. Eu acho que agora já esgotamos as perguntas.
quero dizer que eu estarei com você. Já até conversei com um cara muito gente boa que está organizando em Brasília. Que é o Tiago. Ai, que Ou o cara fofo. Ele é maravilhoso. Ele já começou a falar comigo. André, eu já sei que você já fez terapia com o Hernani, não sei o quê e tal. Vamos conversar, bobá. E antes disso eu não poderia mesmo, porque eu estou com outras coisas. Mas que pessoa maravilhosa em Brasília você para cuidar dos seus filhos. Muito queridos É. mesmo. Eu até falei com a Não, eu Isabel, porque eu vou em agosto a Porto Alegre, e ela falou assim, não estou promovendo porque está muito difícil, está complicado, blá, blá, blá. Aí eu falei assim, então tá bom. E aí ela parece que não vai ter em Porto Alegre esse ano, né? Não vai ter. Alinhamento não vai ter em Porto Alegre esse ano. Mas o cara de Brasília é muito fofo. Eu vou aproveitar que eu sou parecida com a primeira-dama. Quem sabe alguém pede uma foto, alguma coisa assim. Ué, um monte de gente fala, Hernani. Eu sou parecida com a Janja. É aqui. Falei, não, vou em Brasília, vai que eu tenho a chance de tomar um café com ela, né? Quem sabe, alguma coisa assim, eu acho ela admirável. Então, mas vou lá para fazer essa parada de respiração, não para atender, porque eu não atendo, mas para poder trabalhar em mim isso, para dormir melhor, para a minha digestão ficar melhor, né? A questão hormonal, né? Também dá uma Com certeza. equilibrada, né? Tudo isso. Com certeza. Então, a gente vai... Claro que você não ia sair daqui sem uma pedrinha, tem que sair com uma pedra. Hoje eu falei de cristais etéricos quânticos universais e expliquei que tudo que existe na matéria existe no campo etérico, né? Claro. Então, os cristais existem também, e aqui eu vou deixá-las bem à vontade, porque nós fomos iniciadas para ativar os cristais dos planetas, dos animais de poder, e também cristais pelo cristal. E eu vou deixar cada uma sentir o que quer te oferecer. O que quer te oferecer etericamente, tá bom? Eu espero que você esteja para receber, porque o que vamos com certeza. te ativar etericamente vai ser ativado enquanto o receptor Hernani precisar disso. À medida que você, receptor, estiver ok, isso será... É igual aquela caixinha da mensagem do coisa. Essa mensagem será destruída. Isso. Vai ser desativado tá bom, automaticamente no momento em que você tiver, mas a gente vai sentir alguma coisa e vai te oferecer. Estou receptivo aqui. Beleza, eu vou começar pela Moni Bueno. Eu te ofereço uma selenita, cristal da limpeza. Cristal de limpeza, tá bom. Pelo fato de trabalhar com muita gente. Ok. Sandra, Gratidão. o que você oferece para o Hernani? Hernani, eu te ofereço quartzo rosa. Ok. Gratidão. Hernani, eu te ofereço uma turmalina negra para sua proteção quando for necessário. Okay. Gratidão, querido. Joalede. Não sabe? Não sei. Ok. Joy. Peraí. Vai pensando, depois eu te chamo. Não, eu já sei. Eu já sei. Já sabe? Então tá. Já. Fala, Jo. Que onda? Tá uma briga aqui danada. Manda todas. Manda todas. Manda várias. Eu te envio todos os cristais necessários
você seja feliz, mais feliz. Pronto. Você ia falar de Com dois aqui, tem hospital uns e três ali me bloqueou. olhando, eu digo, gente. É, tá bom. Vai lá, Leide já falou? Já. Já. Eu não falei ainda, hein, Andréia? Hein? Joy, Eu ofereço para o Hernânio Moldavita. a moldavita, ela não é uma pedra, ela é um meteoro, tá? É verde, pedra de cura, maravilhosa, excelente pedra. O elemento dela é tempestade, ela é uma pedra muito interessante. Ela vai ficar com você por bastante tempo, tá? Vou logo avisando. Luísa Maravilha. Mafê, Gratidão. Eu ofereço para você, Hernani, um olho de tigre, muito que eu bem, acho Gratidão, que querido. combina com você, é do professor. tá bom, muito bem. Obrigado. Valéria, Hernani, eu te ofereço pirita para que a maravilhosa Biana Shura te ajude a respirar prosperidade. Arro. Gratidão, querido. Inara, Hernani, eu te ofereço o cristal etérico do animal do teu animal de poder, para estar sempre te acompanhando, te protegendo. Arro. Gratidão. Clélia, Tá aberto o microfone? Tá. Oi, Hernani. Eu te ofereço uma ametista para transmutar as coisas que você precisar transmutar. Gratidão, querido. Gratidão. Rosângela, Hernani, eu te ofereço lemuriano. Lemuriano, Hernani, é um cristal que tem registros de Atlântida, tem um monte de linhazinha, ele dispensa energização, ele não é retirado, ele é encontrado na Terra para aquelas pessoas que estão prontas e preparadas. Então, chegou aí para você porque você está pronto e preparado para receber as informações dele, que é lá da antiga civilização, trabalhava muito com cristais, os lemurianos. Gratidão. Lúcia Mota. Bom, eu tinha inicialmente sentido a energia do Arcanjo Miguel e te desejaria ele. Então, eu te indico ele, e agora, quando eu vim para cá, eu senti a energia também da anidrita azul, asa de anjo. Então, eu te ofereço a cianita azul e também a anidrita azul, asa de anjo, que te faça bastante Cianita conexão. azul, pedra de Arcanjo Miguel. De Arcanjo Miguel. E a anidrita azul, pena de anjo? Asa de anjo. Asa de anjo, pena de anjo. Olha eu com pena. Asa de anjo, ela é uma pedra que de trabalha em conexão com a energia de altíssima, é muito, muito, muito sutil, e ela basicamente evolução espiritual, tá? Basicamente evolução espiritual. Teu processo que é infindável como o nosso. Então, muitas informações aí vindo para você. Eu ofereço as duas a você, que você tenha bastante conexão com essas energias. Gratidão, querido. Giselda. Estava conseguindo explicar. Boa noite. Eu ofereço para você o cristal fantasma. Qual? Pede. Phantom. Cristal fantasma. 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 O fantasma é um cristal que tem a egrégora sua todinha nele, e ela tem assim, é como que tivesse uma sombra do formato dele dentro dele.
Eu estou te mandando um tarô dos cristais de 90 cartas, e tem ali os guerreiros do arco-íris, que é o lemuriano, tem na velocidade da luz, que é o bastão laser, tem o gilastro, que é o catedral, e eu vou te oferecer o catedral, etérico quântico universal, na conexão com o gilastro, em gratidão, porque esses guardiões que você canalizou, eles ancoram muito o meu trabalho, agregaram muito valor ao tarô dos cristais, e agradecer a sua permissão de, se eu sentisse uma pedra para eles, eu poder colocar no tarô dos cristais. Então, nós temos aí os guerreiros do arco-íris, que você recebeu, que é o lemuriano, o catedral, que é o gilastro, que não foi você que canalizou, eu sei, mas eu cheguei nele contigo, então, desbloqueando aí essa onda, porque você deve lidar com muita gente que trabalha escassez, com muita gente que vive escassez, então, que Gilastro possa ajudar você a desbloquear esse pessoal todo, né? E eu quero te oferecer, mas eu não sei de astrologia. Eu quero oferecer... Qual é o teu planeta regente? Eu sei que você é aquariano, mas eu não sei, não entendo nada. Não tenho a menor ideia. Alguém sabe qual é o planeta? Que dia que você faz aniversário? O planeta regente de Aquário não é Urano? Eu acho que é. Alguém sabe? O que você quer saber? Saturno? O planeta regente. Saturno. Aquário. Saturno. Olha lá, a Rô está falando. Então tá. Então, Nani, é o meu. É o seu, né? Você sabe. A gente também pode ativar. Eu, toda quinta-feira, ativo em mim o cristal etérico quântico universal de Saturno, porque eu sou regida por ele, para potencializar essa vibração, essa questão vibracional. Então, é Urano, então eu te ofereço o cristal etérico quântico universal do planeta Urano, regente de Aquário. Viu? Gratidão, querido. Aqui. Beijo enorme para você. E a gente vai se ver em Brasília bastante, tá bom? Gente, gratidão. Gratidão a todos vocês que estiveram aqui hoje, a todo mundo que vai assistir também gravado. Gratidão pela paciência de ter ouvido e pelo convite também, querida. Muito bom. Vai ser muito bom poder te ver de novo, dar um abraço. Pirulitos tá da bom? Moni. Tá vendo aí os pirulitos? Ela Não. participa. Não, tá vendo? Moni, Não. fala alguma coisa, Moni. Tá fechada a tela dela. Tá não. Tá não. Não, não estou me vendo aqui, gente. Agora tá. É palminhas e amor para Hernani, ó, pela palestra aqui. Ai. Vou ver se eu faço Um beijo. uma excursão com esse povo para Brasília. Vai ser divertido. Com certeza. Um beijo para vocês. Tchau, Hernani. Fica com Deus. Bom domingo, bom domingo. Obrigada. Para você também.